Olá, sou o Gabriel. Estou gravando esse vídeo a pedido do professor Everaldo, né, para apresentar para vocês o recurso de abas no Moodle, né, então de uma maneira que você possa organizar o conteúdo de um curso, de uma disciplina dentro da plataforma Moodle, é, organizar de uma maneira aí que talvez fique mais fácil o acesso por parte dos alunos, né, principalmente quando você está trabalhando com uma disciplina, um curso que tem muito conteúdo, que é o caso, por exemplo, das disciplinas do ensino médio, que tem aí 38 semanas, né? Então você teria, por exemplo, 38 abas, né, para colocar. Então às vezes fica difícil de você visualizar. Então aqui a gente está numa disciplina do ensino médio integrado em eletrônica, a gente tem aí os bimestres, né? Então a gente organiza aqui algumas abas principais, né? Geral, notas, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Essa aqui é a visão do estudante, é importante destacar isso. Então isso é o que o aluno está visualizando, né, na hora que ele acessa. Quando ele entra, por exemplo, na aba do primeiro bimestre, aparecem as abas, né, aparecem as abas com as semanas daquele bimestre. Então, de uma maneira que ele consiga focar no conteúdo daquele período, né? Um outro ponto, então, para cada aba principal aqui, no caso, segundo bimestre, eu tenho uma aba chamada índice, aonde onde eu coloco aqui os tópicos, né? Então, por exemplo, quais foram os tópicos trabalhados em cada semana, né? E com isso ele pode, então, clicar aqui e aí ele avança para aquela aba aonde vai estar o conteúdo trabalhado naquela semana, certo? Então, dessa maneira aí, é, é, eu entendo que é uma abordagem que facilita aí o aluno acessar o conteúdo e se organizar, né? Tá? E ter uma visão aí mais limpa, né? Bem, vamos ver como é que a gente faz essa configuração então. Deixa eu voltar aqui, eu vou retornar ao papel normal. Então, para isso, eu vou ativar a edição, né? Vou lá na configuração do curso, aqui ó, configurações, editar configurações do curso. O ponto importante aqui, pessoal, é no formato do curso, a gente vai escolher esse formato tópico único, tá? Tem vários outros aqui, a gente mantém o tópico único. As outras configurações aqui, você pode avaliar, né? Que faz sentido para você, né? Mas o importante é o formato tópico único. Vamos ver quais são os recursos que esse plugin vai nos fornecer, tá? Então aqui já está configurado, né? Eu já vou cancelar aqui porque já está configurado. Então olha só, você pode vir aqui, por exemplo, e vou criar um tópico, aqui, tá? Deixa eu ver se ele já criou aqui. Olha lá, criou, então ele criou o tópico 12 aqui. Vou colocar, vou mudar o nome desse tópico. Vou pôr ele aqui, por exemplo, teste, ou exemplo, né? Exemplo, tá? Então tá aqui, esse é o nosso tópico. Ok? Um ponto importante, deixa eu voltar aqui na edição do tópico. Quando você clica aqui no tópico, na aba, então eu criei a aba exemplo, tá? Um ponto importante é aqui, ó. Você tem aqui, ó, o nível, ele vai ser filho da guia anterior, né? Ou você pode ser assim, ó, normal como guia de primeiro nível. Então, essa aba exemplo, ela tá como filha, né? Filha do guia anterior. Então, quando a gente volta para cá, a gente vê que ela é filha da aba anterior, que seria aqui, no caso, segundo bimestre. Se eu selecionar a aba segundo bimestre e pedir para editar ela, vamos ver aqui o que vai estar acontecendo. Olha o que vai estar ela vai estar marcada. Normal como guia de primeiro nível. Ou seja, então, dessa maneira eu consigo criar uma hierarquia de abas, né? Que é o que o plugin vai permitir que a gente possa fazer, tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, se eu vier aqui e mudar para normal como guia e salvar as mudanças, ela vai passar agora a ser então uma aba de primeiro nível, tá? Mas não é esse o nosso interesse, tá? Não é esse o nosso interesse. Deixa eu voltar para cá. Então tá lá, ela voltou aí para nós. Okay? E aí é um detalhe importante, né? Eu sempre vou ter essa relação. Então essas abas aqui são filhas da aba que for aí de primeiro nível. Tá? Então essa é a que está mais próxima aqui. Tudo bem? Mas um outro ponto importante desse plugin é que ele tem aqui, ó, utilitários de edição de guias, que eu tenho algumas coisas. Por exemplo, eu quero mover essa aba exemplo
lá para o final. Então eu venho aqui, ó, eu estou com a aba exemplo selecionada, eu venho aqui a utilitário de edição de guia e eu quero passar ela, por exemplo, para depois de 20 de junho a 26 de junho. Então eu vou procurar ela aqui, ó, e vou colocar ela aqui, ó. Pronto, vou clicar aqui. Olha lá, a aba passou para semana. Então isso facilita se você precisa mover um recurso de um lugar ou outro dentro do curso, tá? Esse é um recurso bastante interessante de você fazer. Um outro recurso que eu acho interessante é o seguinte: eu deixo geralmente uma aba que eu chamo de temporário, que é uma aba que de repente você precisa colocar algum recurso é, assim mais rápido, né? Imagina, por exemplo, que na sala de aula você gerou um determinado conteúdo, um arquivo, ou você baixou um vídeo, alguma coisa, e você ainda não conseguiu organizar isso no Moodle, mas você já quer disponibilizar para o aluno. Então o que eu faço? Eu coloco nessa aba temporária, o aluno já tem um acesso rápido, eu já explico isso para os alunos no começo do curso, então eles já ficam cientes de como é que funciona isso. E aí depois, quando eu vou organizar essa aba, eu posso, por exemplo, mover esses recursos. Como que eu faço isso? Olha, eu vou mover esse recurso lá para aquela aba exemplo para mostrar para vocês. Eu venho aqui então, utilitário de edição de guia, e vou vir aqui e vou desativar essas ações de edição assíncrona. Desativo aqui. Aí, olha só, o meu objeto aqui, meu item, né, o meu conteúdo, ele vai aparecer com essa seta aqui, ó, que é o mover, né? Então vou clicar nela aqui, vou clicar nela, pronto. Quando eu clico, ele está falando, ó, movendo a atividade, código structs, né? E aí eu vou procurar. Perceba que eu vou ter vários lugares agora dentro da minha disciplina com esse recurso que é o local para qual eu quero mover. Está até mostrando aqui, ó, mover para cá. No caso, eu quero vir aqui segundo bimestre, aba exemplo, e aí eu vou mover para cá. Então eu clico aqui. Quando eu clico, pronto, o que aconteceu? A minha atividade que estava na aba temporário, ela saiu daqui e foi para cá, na aba exemplo. Então agora, se eu desativar a edição, né, visualizar, o aluno vai ter esse recurso lá, né? Então tá aqui, eu movi o recurso que estava no temporário para cá, para ficar, digamos assim, de uma maneira mais organizada, tá bom? Então esses são os principais recursos aí desse plugin, que eu acho bastante interessante e que eu acredito que possa ajudar, né? Deixa eu voltar para cá, porque lá era só um exemplo, né? Então eu acho que são alguns recursos aí que podem ajudar bastante na utilização. Um outro recurso importante que eu estava esquecendo aqui é esse duplicar tópico corrente. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui essa aba aqui, por exemplo, 26. Então vamos supor que eu vou continuar trabalhando com esse assunto na semana seguinte. Então eu já vou aproveitar algumas coisas que estão nessa aba. Eu posso vir aqui. Então estou com a aba selecionada. Vou lá embaixo. Utilitário de edição de guias. Vou vir aqui e vou pedir para duplicar o tópico corrente. Ele vai pedir para duplicar. Para confirmar, né? Vou duplicar. Está duplicando. Só um momento, por favor. E aí ele vai gerar uma aba igual, ele vai copiar todas as atividades que estavam naquela aba, ele vai copiar. Pronto, duplicou. E aí então continuar, ele gerou aqui o tópico 20, que é exatamente igual ao tópico da semana anterior, né? Um ponto importante é que aqui, por exemplo, ó, eu tenho um slide e aí ele coloca o copiado, porque ele copiou o conteúdo. Então isso facilita muito, né? A organização do conteúdo e a geração de mais conteúdos. Aí agora eu posso vir aqui e alterar aquilo que eu quero alterar, né? Então é isso, esse plugin. Então eu acho que assim, se a gente for fazer um breve resumo, tem alguns pontos aí que a gente tem que considerar, né? Eu posso criar uma hierarquia de abas, né, com esse plugin em formato tópico único. Eu posso mover as abas dentro para qualquer lugar, posso mover as abas, tá? Eu posso mover atividades entre as abas, o que é muito importante, e tem um outro item ainda que é duplicar uma aba de maneira que a gente consiga organizar o conteúdo, tá bom? Então espero que tenha sido útil para vocês, tá? E é isso, fico à disposição aí se tiverem alguma dúvida, alguma coisa,
entre em contato aí. Tá bom? Obrigado, até mais.